Buenas, buenas. E aí, rapaziada? Boa tarde para todo mundo. Boa noite, bom dia. Espero que estejam todos bem. Sigo aqui com as nossas aulas sobre história do Brasil. Em breve a gente vai terminar esse assunto, só para colocar vocês a par do que vai acontecer. Nós estamos estudando a história do Brasil na época da Era Vargas, né, que vai de 1930 até 1945. Então, assim que a gente acabar a Era Vargas, que vai ser essa semana, nós vamos mudar de assunto, vamos sair de história do Brasil, vamos para a história geral, vamos voltar um pouco no tempo para estudar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, assuntos bem legais, bem interessantes. Beleza? Então a gente vai parar em 1945, vamos voltar para o início do século XX na história geral. Por enquanto, Era Vargas. Vocês já estudaram na primeira videoaula que eu mandei para vocês o período inicial da Era Vargas, que é o governo provisório, quando teve até uma guerra civil aqui no Brasil. Inclusive, aqui próximo de onde estamos, aconteceram batalhas dessa guerra civil, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. E hoje a gente vai estudar dois períodos na Era Vargas, nessa videoaula o governo constitucional e numa outra videoaula, as duas videoaulas fazendo parte dessa semana, da aula dessa semana, o Estado Novo. Então, governo constitucional, como vocês podem ver o nome, foi uma época em que o Getúlio Vargas governou o Brasil obedecendo uma Constituição. E como vocês podem ver, foi um período curto. Olha aí, ó, o governo constitucional vai de 34 a 37. Foram só 3 anos. De 30 a 34 é o governo provisório, que não teve Constituição. O cara governou 4 anos sem nenhuma Constituição, sem deputado, sem senador. Ele governava, ele dava na cabeça dele, assinava lá um decreto, pau, valeu, tá valendo, mandava fazer e foi, né? Você sabe que não é assim, né? Que as coisas funcionam. O governo constitucional, então, foi um período que, depois de passar por aquela guerra civil, que se chamou Revolução Constitucionalista de 32, porque um dos principais motivos dessa guerra civil é que o Estado de São Paulo, ou parte da população do Estado de São Paulo, estava exigindo que o governo Getúlio Vargas criasse uma Constituição para que ele obedecesse uma Constituição, não ficasse governando sem obedecer lei alguma, né? Então, o Estado de São Paulo, logicamente, foi derrotado nessa guerra civil. No entanto, os objetivos foram atendidos. O objetivo era a criação de uma Constituição. Então, o Getúlio Vargas, logo no ano de 1933, como vocês podem ver aqui no primeiro item que eu anotei para vocês, ele aprova um Código Eleitoral. Código Eleitoral é um conjunto de leis que diz como funciona as eleições no Brasil. E esse Código Eleitoral ele foi feito para que fossem feitas eleições para se escolher os deputados e deputadas que fossem fazer a Constituição. Quem faz a Constituição são deputados e senadores, né? E muito interessante que, não sei se vocês sabiam, até o ano de 1933, mulheres não podiam votar no Brasil. Pois é, até 1933, mulheres não tinham direitos políticos. E é nesse Código Eleitoral que as mulheres conquistam os direitos políticos. Conquistam pela primeira vez no Brasil os direitos políticos. E eu digo conquistam porque nada foi dado de mão beijada, tudo para todo o direito da população foi conquistado a partir de mobilizações, protestos. É assim que o povo conquista seus direitos e não foi diferente com as mulheres. As mulheres faziam manifestações, tinha exigência por direito de voto, direito de ser votado, né? E, inclusive, nessas eleições de 1933, quando se escolheu os deputados e deputadas que iam fazer a nova Constituição do Brasil, nós tivemos a primeira deputada federal mulher, primeira mulher eleita como deputada federal,
na história do Brasil, que é essa que tem uma foto, eu coloquei uma foto dela aí para vocês. Ela era uma professora, pedagoga, era médica também, chamada Carlota Pereira de Queiroz. Muito bem, né, do estado de São Paulo, e foi eleita como deputada federal para ajudar a fazer a segunda Constituição Republicana do Brasil e terceira Constituição da história do Brasil, né? Então, essa foi uma Constituição que começou a valer a partir de 1934. O que é importante dela? Ela é uma Constituição com características democráticas. Ela ampliou direitos, como, por exemplo, os direitos políticos para as mulheres, né? É, eu não sei se todo mundo sabe o que é uma Constituição. Uma Constituição é um conjunto de leis máximas de um país. Acima da Constituição não existe nenhuma lei feita no país pode contrariar as leis da Constituição, os princípios legais. A Constituição ela contém princípios legais e esses princípios legais depois eles precisam ser colocados em prática por outras leis que se baseiam nesses princípios. Eles são os princípios que organizam o país. Tá bom? Então, essa foi a nossa terceira Constituição da história do Brasil e a segunda Constituição da história republicana. A primeira tinha sido em 1891, não é? Então, tá aí a nossa primeira deputada federal, a Carlota Pereira de Queiroz, que ajudou a fazer a Constituição de 1934, que era uma Constituição com características democráticas, né? E a gente, então, voltou a ser um país democrático. E aí, esse foi um período, então, que foram formados partidos políticos. E foi a primeira vez na história do Brasil que se formaram partidos políticos de características nacionais. Olha só, antes, na época da República das Oligarquias, né, que foi de 1890 a 1889, da proclamação da República até 1930, nesse período não existiam partidos que tinham atuação no país todo. Os partidos eram estaduais, era o PRP, Partido Republicano Paulista, era o PRM, Partido Republicano Mineiro, que eram os dois que dominavam a política, né, na política do café com leite, né? E assim por diante, eram partidos estaduais. E pela primeira vez formaram-se partidos nacionais. E, galera, aconteceu que os partidos que foram formados, existiam outros partidos, mas se formaram dois que polarizaram a cena política. Polarizar significa dividir em dois polos opostos, igual a pilha, que tem o polo negativo e o polo positivo. Né? E essa polarização que se formou no Brasil seguia uma tendência mundial, uma tendência de grande parte dos países do mundo, que era uma polarização extrema entre fascismo de um lado e os movimentos antifascistas do outro. Vocês não estudaram isso ainda, será um dos nossos próximos assuntos. O fascismo é uma ideologia política que a gente fala que é de extrema direita. A gente vai estudar isso especificamente, né? Isso começou lá na Europa, mais especificamente na Itália, e o fascismo ele se espalhou pelo mundo. Na verdade, ele continua. Muitas pessoas defendem ideias que a gente diz que não são do fascismo histórico, mas são de um fascismo, são inspiradas no fascismo, né? E essa ideologia política, ela teve o seu representante aqui no Brasil, né? O representante do fascismo aqui no Brasil foi a Ação Integralista Brasileira. Ação Integralista Brasileira, ou AIB. Eu coloquei aí um cartaz da época, da década de 30, aqui à esquerda da tela, em que vocês podem ver escrito Anauê. Anauê era a saudação que os fascistas brasileiros utilizavam, né? Uma saudação em língua indígena, né?
E outra coisa que vocês podem ver é que os fascistas brasileiros, ou integralistas, eles tinham um símbolo, que é esse símbolo que está sobre o mapa do Brasil. É o símbolo da integral, né? É, por que a integral? Porque a ideia do fascismo é uma ideia presente no fascismo, né? E também estava presente, obviamente, no integralismo, é que nós devemos ter um Estado, o Brasil deve ser um Estado integral, não deve existir ninguém dentro do Brasil que não apoie o Estado brasileiro. No caso, quem estaria no governo, que seria um governo integralista, na proposta dos integralistas. Né? Isso é uma característica do fascismo. O fascismo não admite a existência de quem discorde dele. Né? Por isso, a gente fala que o fascismo, o nazismo e o integralismo também são ideologias políticas totalitárias. No caso do integralismo, esse totalitarismo era simbolizado pela integral, que é esse símbolo que está sobre o mapa do Brasil. Todo mundo que discordasse das ideologias integralistas era considerado um antipatriota, alguém, inclusive, os integralistas consideram que seus inimigos políticos devem ser eliminados, porque uma característica do fascismo é o uso da violência, né? O uso da violência como arma política. Beleza, galera? Bom, um pouco um pouco de tempo depois que o integralismo, a ação integralista brasileira foi formada no Brasil, formou-se a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era uma frente ampla contra o fascismo. Né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles nessa aula. Esses dois, vamos lá, começando pelo integralismo, a ação integralista brasileira. É o fascismo brasileiro, né? Inspirados nas ideias do Benito Mussolini, que foi o cara que criou o fascismo lá na Itália, que por sua vez inspirou o Adolf Hitler, né? E inspirou também o Plínio Salgado, que foi o cara que criou a ação integralista brasileira e era a grande liderança da ação integralista brasileira. Beleza, galera? Plínio Salgado, ele era um escritor, né? Uma das características desse escritor e do integralismo é o nacionalismo extremado, né? É um nacionalismo extremo, né? Por isso que a saudação deles era o Anauê. E olha só que interessante, eles saudavam uns aos outros, aqui como vocês podem ver nessa foto, esticando o braço direito com a palma da mão virada para baixo e diziam Anauê, 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 3 vezes assim, ó. Do mesmo jeito que os nazistas diziam Heil Hitler, não é? Era inspirado no movimento nazista. E reparem que eles também usavam uniformes militares, porque uma das características desse movimento é o militarismo, não é? É o militarismo. Essa inspiração em formações de militantes do partido com características militares, tá bom? Então, como eu disse, o integralismo propõe um Estado totalitário. No caso do integralismo, é um Estado integral. O que é o Estado totalitário? Aquele que não tem todo o país deve estar unido naquela ideologia política. Beleza? Não pode ter ninguém que discorde disso. Inclusive, a própria nação, nesse tipo de ideologia política, se confunde com o partido. Né? Não pode ter um partido diferente daquele que está no poder. Então, se houver alguém que discorde, esse deve ser considerado inimigo do Brasil. E era assim que eles consideravam todo mundo que discordasse da ideologia integralista, um inimigo do Brasil. E aí eles pregavam a eliminação, né? O uso da violência é uma prática comum no movimento fascista, no caso do Brasil, no movimento integralista. É uma ideologia política que prega a existência de um partido único, né? Nacionalismo extremado,
Porque o Anauê, que é uma saudação indígena, né? É como se eles quisessem buscar nos indígenas, como se os indígenas, considerando que os indígenas são aquilo que seriam representantes do povo da terra, né? Por isso eles buscam uma inspiração para criar sua saudação em língua indígena, Anauê. Uma coisa muito importante do movimento integralista é que eles eram contra a democracia liberal, aquela que prega a liberdade individual. Eles eram contra o capitalismo financeiro, aquele capitalismo baseado na especulação financeira, e eles eram contra, principalmente, o socialismo e o comunismo. Os principais inimigos dos integralistas e dos fascistas são as ideologias políticas que pregam a igualdade social. Por quê? Para os integralistas não há igualdade social. Deve haver uma sociedade em que cada um tem o seu lugar, né, na sociedade, mesmo que haja desigualdade, mas cada um tem o seu lugar e deve aceitar o seu lugar, porque ele deve compor uma sociedade harmônica, integral, né, sem conflitos, aceitando os seus lugares. Né? Então, não existe a ideia de luta por igualdade social, igualdade de direitos, não existe isso. Tá? Outra coisa que os integralistas pregavam era o controle sobre os meios de comunicação, toda ideologia de extrema-direita, toda ideologia que não é a favor da democracia, toda ideologia que não é a favor de existir gente que discorde dela, não permite a liberdade de comunicação, né? Porque isso pode gerar a criação de ideias contrárias a eles, né? E outra coisa interessante da ação integralista brasileira é a valorização positiva da religião cristã católica, sobretudo, tá bom? Para eles, essa deveria ser a religião do povo brasileiro, não é? Então, tá aí uma foto de integralistas saudando o seu líder, que era o Plínio Salgado, numa clara demonstração de que eram inspirados no nazismo e no fascismo italiano. Eles usavam, vocês não veem porque a foto é em preto e branco, mas eles usavam uniformes verdes. Essas camisas eram verde oliva, né, como se fosse do exército, assim. E ali no braço deles, no braço esquerdo, vocês podem ver ali um pouco abaixo do ombro, tem o símbolo, aquele símbolo da integral que eu mostrei para vocês no começo, quando eu comecei a falar de integralismo. Né? Do mesmo jeito que os nazistas tinham a suástica nazista aqui no braço. Beleza? Ação Aliança Nacional Libertadora, que era o outro polo, né? Aliança Nacional Libertadora, galera, ela foi uma frente ampla contra a expansão do fascismo. O que é uma frente ampla? Esse é um termo da política que é importante vocês compreenderem, porque hoje em dia existe a tentativa de se criar uma frente ampla contra o crescimento de ideologia fascista atual. Procurem, pesquisem sobre isso. A frente ampla, galera, é assim: pessoas, políticos e instituições, organizações que muitas vezes não concordam com tudo, acabam se juntando porque elas têm algo mais importante para combater, mais importante do que aquilo que elas discordam. Isso é uma frente ampla, né? Então, às vezes, políticos que geralmente são opositores um do outro, eles se unem porque, nesse caso aí, se uniram porque tinha o fascismo representado pela ação integralista brasileira para combater o fascismo. Eles consideravam uma ideologia política muito perigosa, e eu também considero, porque quem prega aquele tipo de coisa é perigoso, né?
Então, a Aliança Nacional Libertadora era uma frente ampla contra a expansão do fascismo. Ela era formada por sindicalistas, militares, intelectuais, estudantes e militantes de partidos de esquerda, né? Dentre eles, o Partido Comunista do Brasil, que daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco sobre eles. As ideias defendidas pela Aliança Nacional Libertadora era, como eu já disse, acima de tudo, combater o fascismo no Brasil, que era o integralismo, o cancelamento da dívida externa, era o combate ao capital estrangeiro, a dominação do capital estrangeiro sobre o Brasil, a exigência de liberdades democráticas e a reforma agrária. Não sei se vocês sabem, reforma agrária é quando a gente tem um país que tem muitas terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. É o caso do Brasil. O Brasil tem uma das maiores concentrações de terra do mundo, né? O do Brasil, se não for a maior. Poucas pessoas são donas de quase todas as terras do Brasil. Isso causa uma desigualdade social enorme, não é? Então, reforma agrária é quando você pega essas terras e distribui pedaços pequenos para quem não tem terra, não é? Isso é uma coisa em que está inclusive na Constituição brasileira atual. A Constituição diz que deve ser feita a reforma agrária porque a terra ela não é uma mercadoria qualquer, como essa garrafa térmica, que a terra é diferente. A terra ela tem uma função de produzir comida, né? Ela tem outra característica. Muito bem. A Aliança Nacional Libertadora, galera, ela, a princípio, não tinha a participação do Partido Comunista Brasileiro. No final do ano de 1935, mais ou menos, por volta de 1935, o Partido Comunista adere à Aliança Nacional Libertadora. E tinha uma pessoa, se vocês assistiram a videoaula que eu mandei sobre o começo da Era Vargas, vocês vão se lembrar, que era, cadê? Esse cara aqui que está no cartaz, é um desenho dele, né? O Luiz Carlos Prestes, que comandou a Coluna Prestes lá nos anos 20, para tentar derrubar o governo da época. O Luiz Carlos Prestes tinha ido embora do Brasil, fugido do Brasil, porque ele era perseguido por causa da Coluna Prestes. E quando ele voltou para o Brasil, ele voltou escondido, porque, como eu disse, ele era perseguido, mas ele voltou com um plano. Ele tinha um plano de fazer uma revolução comunista no Brasil. Os partidos comunistas do mundo todo tinham esse plano na época, de implantar o comunismo no Brasil todo, no mundo todo, em vários países. Né? O comunismo é uma ideologia política, para falar rapidamente, que prega o fim radical das desigualdades sociais. Né? Para acabar com as desigualdades sociais, o comunismo diz que a gente tem que acabar com a propriedade privada. Ninguém pode ser dono dos meios de produção, das fábricas, das terras. Isso tudo deveria ser do povo. Para ser do povo, não pode ter Estado, não pode ter governo. É uma ideologia política muito complexa, né? E o Luiz Carlos Prestes, quando adere à Aliança Nacional Libertadora, ele faz um discurso e diz... Nesse discurso que ele faz um discurso, publica no jornal esse discurso, e só aí é que o povo fica sabendo que ele estava no Brasil, né? Só nesse momento que ficam sabendo que o Luiz Carlos Prestes está no Brasil. E nesse discurso, ele termina o discurso falando todo poder a ANL. E daí? Vou explicar para vocês. Todo poder a ANL era uma frase inspirada em outra frase, que na época todo mundo sabia o que era. A frase era todo poder aos soviets.
Sovietes foram os grupos que fizeram a primeira revolução comunista do mundo, que foi lá na Rússia. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Foi lá na Rússia, a Revolução Russa. E a frase era: todo poder aos sovietes. Era o lema da revolução, um dos lemas da revolução. Quando o Luiz Carlos Prestes faz esse discurso, publica no jornal e publica com essa frase, ele termina o discurso com essa frase: todo poder a ANL, o governo do Getúlio Vargas diz que o Luiz Carlos Prestes e a ANL não deveria existir porque ela é perigosa, porque ela quer fazer uma revolução comunista no Brasil. Em partes ele estava certo. Por que em partes? Os comunistas, sim, queriam fazer uma revolução comunista, mas a ANL era formada por muitas pessoas diferentes, não só pelos adeptos da ideologia política do comunismo, né? Eu tenho aqui uma foto de uma conferência anti-integralista para vocês verem. Juntava muita gente, né? No ano de 1933. Beleza, galera? E de fato, os comunistas tentaram fazer uma revolução comunista no Brasil. Isso aconteceu no ano de 1935. Mas só aconteceu depois que o Vargas colocou a ANL na ilegalidade. Quando ele tornou a ANL ilegal, algumas pessoas que faziam parte desse partido político se uniram com os comunistas e falaram: olha, o único jeito é derrubar o governo com as armas. Ele tornou a gente ilegal, então a gente vai pegar em armas, vamos fazer uma revolução no Brasil. Esses caras que queriam pegar em armas eram os tenentes. Lembra dos tenentes? Lá da década de 20, que tentaram derrubar o presidente da República das Oligarquias, na época era o presidente Arthur Bernardes, tentaram derrubar o presidente, não conseguiram. Depois o Luiz Carlos Prestes era um desses tenentes, fez a coluna Prestes, continuando com essa tentativa de derrubar o presidente, também não conseguiu. E no fim das contas, uma parte desses tenentes se uniu com o Getúlio Vargas e fez a Revolução de 1930. Outra parte estava aqui na ANL. Os tenentes, junto com o Partido Comunista do Brasil, né, eles tentaram fazer uma revolução no Brasil. Tentaram fazer uma revolução no ano de 1935. Essa revolução tinha o apoio do Partido Comunista Internacional, que era chamado de Internacional Comunista, né? Porque o comunismo diz que não adianta acabar com a desigualdade em apenas um país, porque o sistema desigual do capitalismo vai acabar impedindo a expansão do comunismo pelo mundo. Então, é preciso fazer no mundo todo. Então, a Internacional Comunista apoiava tentativas de revolução, apoiava revoluções pelo mundo todo, né? E foi assim que eles fizeram no Brasil. Porém, essa revolução, ela não deu certo, galera, não deu certo, porque não tinha apoio popular, né? Porque aconteceu que acabou se tornando apenas um levante militar. Vou mostrar para vocês aqui uma foto de um quartel em Natal. Natal, no Rio Grande do Norte. Começou lá em Natal. Uma rebelião militar, soldados desse quartel pegaram as armas, tomaram o quartel, prenderam os comandantes. E quando estourou essa revolução, logo depois, essa rebelião nesse quartel, logo depois um outro quartel em Recife, capital do Pernambuco, também aconteceu a mesma coisa. E aí no Rio de Janeiro, onde estava o Luiz Carlos Prestes, o Luiz Carlos Prestes ficou sabendo e falou: meu, é a hora, é agora. Começou essas rebeliões, ele não esperava, não estava nos planos, e ele falou: é agora, vai ter que ser agora. Começou já, então vamos nessa. E aí ele deu início também no Rio de Janeiro. Então foram só rebeliões militares em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Não saíram dos quartéis, não teve apoio do povo. Beleza, galera? Então, por isso que acabou não dando certo. Agora, é interessante contar uma história para vocês.
essa tentativa de revolução em 1935, ela recebeu um nome que se chama intentona comunista, tá? Muitas vezes vocês vão ver esse termo, intentona comunista. A intentona comunista teve, como eu falei, teve o apoio da Internacional Comunista, que era sediada lá na União Soviética, né? E, inclusive, veio para o Brasil essa... Você está vendo essa foto da esquerda em preto e branco? É uma mulher chamada Olga Benário. Essa foi uma grande revolucionária, grande, inclusive porque ela era grande mesmo, de estatura, mas também grande porque ela era uma conhecedora das teorias políticas, também treinada com armas, treinada com paraquedismo, e ela era uma alemã, judia e comunista. Era tudo o que os nazistas queriam matar. A gente vai estudar o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver que os maiores inimigos do nazismo era o comunismo e o judaísmo. Olha só, ela era judia e comunista, né? E era alemã. Ela veio junto com o Luiz Carlos Prestes. Voltando à história do Luiz Carlos Prestes, ele tinha saído do Brasil em 1927 ou 28, mais ou menos, tinha ido para a União Soviética, ficou lá estudando sobre as teorias comunistas, sobre teoria política, fazendo formação sobre como deveria ser feita a revolução no Brasil. E ele veio para o Brasil junto com a Olga Benário, disfarçado de um casal. Eles fingiram que era um casal. Então, eles viajaram pela Europa fazendo um cruzeiro, como se eles fossem um casal em lua de mel. Tudo mentira, né? Viajaram pela Europa, vieram para o nosso continente, entraram pela Argentina no Brasil. Tudo clandestino, com documentos falsos. E claro que no fim das contas, de tanto eles mentirem que eram um casal, eles acabaram virando um casal de verdade. Vocês imaginam? Eles dormiam na cabine do navio, cabine de casal, para fingir que era um casal, né? Eles tinham que alugar uma cabine de casal. Aí depois eles alugavam um quarto de hotel e acabaram virando um casal de verdade, né? E essa história é incrível. Tem um filme, tem um livro que conta a história da vida da Olga Benário, um livro muito legal que se chama Olga, né? Foi escrito pelo jornalista Fernando Moraes, e tem um filme que se baseou nesse livro, que se chama Olga também, fica a dica para quem quiser assistir. A Olga e o Luiz Carlos Prestes, assim como todos os que participaram da insurreição comunista de 35, foram presos. Foram presos. E o Getúlio Vargas não titubeou, não vacilou e mandou a Olga de volta para a Alemanha. Galera, mandar essa mulher para a Alemanha era a mesma coisa que matar ela, porque a Alemanha estava sendo governada pelo Hitler e ela era judia e comunista. O que vocês acham que aconteceu com ela? Ela ficou presa num campo de concentração, né? Vocês já devem ter visto em filme, sei lá, O Menino do Pijama Listrado, vários filmes tratam sobre isso. Ela ficou presa num campo de concentração, sendo escravizada, só que ela estava grávida. Olha só, galera, ela tinha engravidado do Luiz Carlos Prestes e ela foi mandada para a Alemanha com 7 meses de gestação. Foi mandada embora para a Alemanha, assim, quase parindo já, né? E aí a filha dela nasceu dentro do campo de concentração. A filha dela é essa mulher que está na foto ao lado, colorida. Ela se chama Anita Leocádia Prestes. Já é uma senhora, atualmente está viva ainda, e ela é professora de história. É professora de história aposentada, né? Anita Leocádia Prestes. Ela nasceu dentro do campo de concentração e a avó dela, que era mãe do Luiz Carlos Prestes, fez uma campanha mundial com o apoio de pessoas muito influentes na época, artistas famosos, para a libertação da menina que nasceu dentro do campo de concentração. E aí, com essa campanha mundial, ela conseguiu a libertação da menina. Senão, a menina também tinha sido assassinada do mesmo jeito que os nazistas faziam com todos aqueles que eles discordavam das ideologias políticas. Beleza, galera? Para concluir esse assunto, todos os participantes dessa insurreição comunista foram presos, torturados,
E o Getúlio Vargas utilizou esse movimento comunista como desculpa para aumentar os seus poderes. Ele falou: não, tá aí, tem o perigo dos comunistas. A gente precisa de um governo muito forte para impedir que os comunistas tomem o poder. Os comunistas são perigosos. Então ele foi no ano de 1936, durante o ano de 1936, ele governou o ano todo com um estado de sítio, que é uma situação em que o presidente pode governar do jeito que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, não tem deputado, tem senador. Depois, no ano de 1937, teve até a decretação de um estado de guerra, ou seja, ele disse: não, a gente está em guerra, os comunistas estão infiltrados no Brasil. Até que, em novembro de 1937, foi publicado no jornal uma fake news. Vocês acham que fake news é só coisa dos dias atuais, né? Não é, não. Só que na época não era pelo WhatsApp, né, que chegavam as fake news, era pelo jornal, né? Fake news, na época não tinha esse termo, né? Mas notícias falsas sempre foram inventadas para fazer o povo acreditar, criar medo no povo para apoiar ditaduras. E foi o que o Getúlio Vargas fez. Ele criou uma fake news, ele não, um militar integralista, criou uma fake news que ele chamou de Plano Cohen. Nessa notícia que foi publicada nos jornais, ele falou: foi encontrado um plano comunista para tomar o poder. Está aqui, ele se chama Plano Cohen. Mas ele mesmo que tinha inventado esse tal Plano Cohen. Tá aqui o Plano Cohen, fake news, o plano comunista para tomar o poder. Tudo mentira. E aí o Getúlio Vargas utilizou dessa mentira para dizer: tá aí, os comunistas estão tentando tomar o poder. Então, além daquele estado de guerra, daquele estado, não, isso aí não serve para nada. É preciso criar um novo país, uma nova Constituição para o Brasil. E aí, no dia 10 de novembro de 1937, ele decreta uma nova Constituição para o Brasil. Atenção, ele decretou, ele impôs uma Constituição, não teve eleição para escolher deputados que iam fazer debates para ver que leis eram melhores, que leis eram piores. Não teve isso. Ele criou, não ele, um jurista chamado Gustavo Capanema, que era um aliado dele, criou essa Constituição e impôs para o Brasil essa Constituição. Essa Constituição, logicamente, era uma Constituição super autoritária, que dava enormes poderes para o presidente da República. Beleza? E assim começa um novo período da Era Vargas, que é o período da ditadura Vargas, chamado de Estado Novo. Beleza? Que é o assunto da semana que vem. Eu tinha dito que ia ser essa semana ainda, mas não dá, é muito assunto para uma semana só. Semana que vem a gente vai falar sobre o Estado Novo, beleza, galera? Um abraço, fiquem bem. Agora vocês vão responder os exercícios que estão juntos aí logo abaixo da videoaula.